pouco antes de começarmos a tarefa, a gente faz a abertura lá dentro, aí a Ana Maria, a dirigente, estava falando, né, dos resultados maravilhosos que, graças a Deus, a Casa Nova Era tem alcançado em relação ao tratamento das pessoas. A gente que está aqui há mais de 20 anos já presenciou muita coisa legal, muita coisa boa. Tem muita gente que pensa que o tal do tratamento à distância não produz resultados, né? Mas pessoas que vieram aqui, pediram tratamento para familiar que está morando em outros países, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, relataram a melhora que as pessoas tiveram lá fora. Então o amor, os sentimentos, o pensamento humano não tem fronteiras. Uma prece nossa, direcionada ao alto, com certeza ela será ouvida a quem dirigirmos essa prece. Ser atendida esta prece nossa ou não é uma outra história. Porque assim como tudo aquilo que as crianças nos pedem, nem sempre atendemos o pedido delas, assim também é nós em relação a Deus, em relação ao divino. Tem muita gente que escolheu passar por uma encarnação de pobreza, mas vive lá toda semana jogando na loteria no intuito de ganhar e fica pedindo a Deus, rezando para Deus ou para quem quer que seja, para algum divino, para ganhar na loteria. Claro que não vai ganhar, gente. É claro que esse pedido não vai ser atendido. A encarnação foi preparada pela própria pessoa que, por saber da necessidade própria, enquanto espírito eterno, precisava experienciar aquela encarnação naquela condição financeira, ele se programou e pediu para vir naquela condição. Aí chega aqui, não, estou cansado, não quero mais não. Não é assim que funciona, gente. Um ser humano, toda vez que ele saía para assaltar, ele rezava para Nossa Senhora Aparecida para que ele nunca tomasse um tiro. E nunca tomou um tiro. E ele achou que era por conta da reza dele, da fé que ele tinha. Ele não tomou um tiro porque, na realidade, não estava programado aquilo para a encarnação dele. Ele não tinha aquela colheita para fazer de uma semeadura que ele tenha feito antes. Então, por isso que ele não tomava o tiro. Mas as nossas preces são ouvidas. Para onde quer que a gente a dirija, as nossas preces são ouvidas. Ocorre que muitas vezes, dependendo da situação, da necessidade, a gente faz uma prece, endereça ela ao alto. A primeira camada a qual ela chega, as pessoas que lá estão, que poderiam atender a prece, dizem não, é com mais alto. Mas a prece continua subindo para alcançar degraus mais altos que possa atender ou não aquilo que estamos pedindo. Por que eu digo atender ou não aquilo que estamos pedindo? Porque às vezes a gente pede para se livrar de uma determinada coisa que foi escolha nossa mesmo, como o caso da pobreza. Foi uma escolha nossa. Ou às vezes a gente pede para se libertar de uma dor, que é aquela dor que vai nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Então precisamos viver as experiências, porque diz a espiritualidade que a dor é um santo medicamento para nós. Através da dor a gente se humaniza mais. A gente se torna menos arrogante, menos prepotente, menos orgulhoso. A dor muitas vezes nos verga, fazendo quebrar em nós esse comportamento que é ruim para nós mesmos e também para aqueles que convivem conosco. Para vocês terem uma ideia, a gente tem relato de pessoas
né, do mundo espiritual, que era viciado em roubar. E ele, depois de terminada a encarnação, ele olhou para trás e viu quanta dor e sofrimento ele semeou e jurou para si mesmo que nunca mais ia roubar. Vinha na encarnação seguinte, de novo roubava. O vício, para romper um vício é muito complicado. Aí numa outra encarnação ele pediu para Deus, ó Deus, se eu vir a roubar novamente, eu quero que cortem as minhas mãos. E ele teve as mãos decepadas. Só lá na quarta encarnação, depois que ele resolveu lutar contra esse vício, foi que ele conseguiu vencer. Então eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que procurar fomentar o amor em nós. Tem que procurar fomentar o amor em nossos corações. E às vezes é muito difícil, né? Principalmente quando a gente vem de encarnações onde a gente traz o egoísmo ainda muito arraigado em nós mesmos. E quando a gente começa a fazer uma autoanálise, começa a ver que em alguns pontos a gente ainda é egoísta, e a gente quer vencer isso em nós, qual é o melhor medicamento para curar isso? É o amor. Então devemos estimular essa chama que trazemos em nós. Devemos estimular o amor, mesmo que a gente ainda não tenha aprendido a amar. E quando eu estou falando amor, porque todo ser humano ama alguma coisa. Mas quando eu estou falando do amor, é um amor mais amplo, mais abrangente. Por exemplo, tem gente que ama um animal de estimação profundamente, mas é egoísta com os outros seres humanos. A gente vê seres humanos, e se ele ver maltratar um animal, e a gente sabe que maltratar um animal é ruim, né? E ele acha isso tão ultrajante que ele é capaz de matar a pessoa que maltratou o animal. Ou seja, de cometer um ato muito mais vil do que aquele que maltratou o animal. Então, ele tem amor pelo animal, pelos animais, mas não tem amor pelo ser humano. Então, quando a gente fala fomentar o amor em nós, estimular essa chama em nós, é crescer isso daí, ainda que a gente não consiga hoje, né, aumentar esse amor em nós, mas nós devemos trabalhar continuadamente para que consigamos. Até que há de chegar um momento que nós vamos ser capazes de amar não só aqueles que convivem conosco no dia a dia, mas a ter amor também por esses que estão passando por situações de dificuldades aí fora. Há de chegar um momento que quando nós vermos um bandido assassino, em vez de querermos que ele vá para a fogueira, que seja lançado em alto mar, ou que vá para um enforcamento, ou que tome um tiro e morra, a gente vai ser capaz de falar, ô Pai, ajuda esse irmão enfermo. Isso já é uma demonstração de um amor mais abrangente, mais amplo. Passarmos num local que houve um acidente, e em vez de ficarmos atirando pedra, julgando, alguém foi responsável, isso, aquilo outro, que a gente passe e fala, ô Jesus, manda uma equipe socorrista. Não que não tenha ali já uma equipe socorrista do plano astral, mas a nossa prece é demonstração de amor, e com certeza esse amor vai cair naquele local do acidente, vai amenizar aqueles que estão em angústia, em agonia, em sofrimento às vezes extremo. Então quando a gente fala ampliar o amor em nós, é isso, gente. Porque o amor é a única coisa saudável que constrói no mundo, que cria. Os outros sentimentos contrários ao amor, à caridade, são destrutivos. E a caridade, que todo mundo fala, inclusive o próprio Allan Kardec, né?
Colocou que fora da caridade não há salvação. Não colocou que fora da igreja não há salvação. Ele colocou que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? A caridade é quando você coloca o amor em ação. Por exemplo, você passou no local de um acidente, você fez uma prece, pediu para Deus mandar ali uma equipe socorrista. Isso é caridade, é você colocar o amor em ação. Porque o amor por si só, sem dar nenhum fim a ele, nenhuma utilidade a ele, tudo bem, só serve para quem tem esse amor, mas não serve para mais ninguém, não ajuda mais ninguém, não cria mais nada de bom. Então, por isso que a gente tem que procurar estimular essa chama em nós, mas mais do que isso, procurar colocar isso em ação. Aí nós estaremos fazendo aquilo que, conforme Jesus disse, o Pai espera de nós. E de que forma que nós podemos fazer isso? A começar pela nossa própria família, porque em todas as famílias, geralmente, pode ter uma ou mais pessoas que trazem muitas dificuldades no imo de sua alma, ou mesmo que traga enfermidades no imo de sua alma. Principalmente. Então, colocar o amor em ação, praticar a caridade, é começar a ter um pouco de compaixão desse ser humano enfermo ainda da alma. Um ser humano que ainda é capaz de nos ferir, de ferir aqueles a quem amamos. Então, ter compaixão, pedir para Deus ajudar um ser humano desse, enquanto a maioria atira pedras, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de caridade. A gente vê muitas pessoas falando da política, né? Dos políticos. Um grupo acha que um político é um Deus. O outro grupo acha que aquele político é um demônio. E o grupo que acha que esse político é um Deus, acha que o outro político do outro grupo é um demônio. Olha no que nós nos prendemos. Olha no que a humanidade se prende. A gente vê, às vezes, as pessoas se degradando como uma espécie de fuga de si mesmo, dos seus próprios problemas, tornando assim a sua própria existência algo de muito desagradável, de muito ruim, atraindo para si energias devastadoras. E aí você vê, às vezes, as pessoas completamente infelizes. Por quê? Porque ficam gastando do seu tempo para tirar pedras nos outros, para tirar pedras naqueles que eles não gostam. Quando deveria chegar e falar: oh Deus, ajuda aquele político lá, que eu não gosto dele, que eu acho que ele faz maldade, envolva ele no seu amor, Senhor. Aí, o que essa pessoa atrairia para si? Bênçãos. Ele está direcionando bênçãos. Nós aprendemos dentro da doutrina a tal da história da semeadura e da colheita, da ação e da reação. O ser humano, aprendemos dentro da doutrina, que ele é livre para semear o que ele quiser. Agora, para colher, ele não é livre, ele é obrigado a colher daquilo que semeou. Se é assim, então vamos semear o tal do bem, gente. Se tivermos que abrir a nossa boca, que seja para abençoar. Porque o que é que colheremos depois? As bênçãos. Agora, quando nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar, o que é que colheremos? Seremos obrigados a colher essa maldição que sai da nossa boca. A gente vê pessoas, às vezes, eu acho que todos aqui já tiveram a experiência de conviver próximo de alguém que seja uma pessoa pessimista em tempo integral. O pessimista em tempo integral, ele reclama de tudo, de todos. E observe uma pessoa assim, se ela é feliz. Ela não é feliz.
Ela é uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa raivosa, porque ela tem raiva de tudo. Então, gente, já que nós estamos aqui nessa casa, onde disse que o amor é amplo, e não é nós encarnados que trabalhamos aqui, que falamos isso, não, é a espiritualidade. A espiritualidade aqui da casa e a espiritualidade que vem de longe. Então, já que a gente está num local assim, que a gente começa a trabalhar para o nosso benefício, para o nosso bem. E aí a gente ouve aqui falar que aquilo que semeamos livremente, obrigatoriamente colheremos. Então, nesse momento, e principalmente sabendo que nós temos que fomentar o amor em nós, nesse momento nós devemos firmar na nossa mente o dever. E o dever é a obrigação a cumprir, segundo o dicionário. Devemos firmar o dever de trabalharmos a nosso benefício. Num primeiro momento será nosso benefício expandir o amor em nós, fazer essa centelha divina que todo ser humano carrega se ampliar e crescer cada vez mais. Isto é a nosso benefício, mas também é benefício daqueles que convivem conosco. Tratar as pessoas com mais respeito, por mais difícil que nos seja, porque às vezes a gente foi criado dentro de um sistema brutalizado e acabamos nos tornando brutos também. Mas como diz a retórica, a paródia, sei lá o que, os brutos também amam. Então vamos desenvolver essa chama, essa centelha divina em nós e ampliar o amor, começar a ver os semelhantes, mesmo os mais complicados do caminho, a vê-los com compaixão, com amor, como um irmão que está caminhando ao nosso lado, mas que ainda traz, talvez por traumas vividos, vivenciados, ainda traz dificuldades maiores do que nós em sua alma. E a gente não pode ficar bravo ou ficar com raiva de uma pessoa porque ela está enferma. Quando uma pessoa está enferma, nosso dever moral é orar, pedir as forças do bem de Deus, de Jesus, a benefício daquele ser humano. E o próprio Jesus nos ensinou: deseja ao próximo aquilo que você deseja para você. E quando nós estamos enfermos, o que é que a gente deseja para nós? Deseja que melhoremos, que paremos de sofrer, de sentir dor. E como Jesus disse que a gente tem que desejar ao próximo aquilo que a gente deseja para a gente, então se a gente vê que caminha ao nosso lado, enfermo, doente, ou o que quer que seja, devemos pedir a Deus em benefício daquela pessoa. Porque é isso que nós colheremos obrigatoriamente quando estivermos em estado de necessidade. Porque tem muita gente que está bem hoje, não imagina que daqui 1 ano, 10 anos ou 30 anos vai estar um problema muito grande, um sofrimento muito grande. Acredito que todos nós que estamos aqui hoje já tenhamos passado algum momento de grande dificuldade em nossas vidas. Mas aquele momento passou. E se hoje estamos melhor, estamos numa condição melhor, não quer dizer que amanhã ou depois não venhamos a sofrer novamente. Então, meus queridos, que a gente sempre observe isto e que a gente sempre queira plantar o melhor para nós e para aqueles que caminham conosco. Que possamos fazer disso um compromisso para conosco mesmo. Que, como dissemos, no primeiro momento é para o nosso bem, em benefício de nós mesmos. A gente sabe que muitas vezes aqui os assuntos se tornam repetitivos. Mas é porque tem que ser assim. Se vocês observarem, o padre, toda semana ele reza a missa.
E é as mesmas pessoas, geralmente, que vão lá assistir a missa. Aqui nesta casa, as pessoas vêm quando estão enfermas. Depois que passa a enfermidade, que melhora, as pessoas param de vir. Mas elas têm consciência de que quando a enfermidade os visitar novamente, que elas poderão vir aqui novamente para fazer o tratamento. Pois como o próprio Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. Ou seja, quando a gente está enfermo, a gente precisa de médico. E tem muita gente que vem aqui, faz o tratamento, melhora, aí para de vir, daí 6 meses, 1 ano, às vezes é visitado novamente pela enfermidade, e aí chega aqui, foi porque eu parei de vir? Não foi porque você parou de vir que você ficou enfermo, não. Você ficou enfermo porque a enfermidade estava aí instalada na tua alma, e em algum momento ela ia aparecer. Vem, faz o tratamento novamente, vai embora. Tem aquela obrigação de estar toda semana. Tem aquela necessidade, mesmo porque todas as pessoas que tratam aqui nessa casa, se estivessem todas as semanas aqui, nós tínhamos que fazer mais uns 20 andar para cima, para caber esse pessoal aqui dentro. Então é assim, gente. A gente vai no médico, nos hospitais da terra, quando a gente está enfermo, não é? Aqui na Casa Espírita é a mesma coisa. Ou tem alguém aqui que toda semana está nos médicos aí da terra, nos hospitais, toda semana está indo lá para se internar? Não, né? A gente só vai quando a gente está enfermo. O fato de não virmos mais depois que encerra o tratamento e que a gente está bem, não quer dizer que tenhamos nos desconectado das forças do bem, do amor, das forças divinas. Porque a igreja deve ser o nosso coração, não um templo. A igreja tem que ser o nosso coração. A nossa comunhão com Deus é o que é a igreja. Como disse aqui na última vez que falei aqui, na época da pandemia, o último dia que nós estávamos com a casa aberta, íamos fechar assim como todas as igrejas e os comércios acabaram fechando, eu fiquei indignado. Eu falava para Jesus, mas mestre, que vai ser desse povo? Na sala lá da orientação tem uma gravura lá, uma pintura mediúnica, que segundo o espírito que fez a pintura, ele convive com Jesus no plano astral, e ele fez a pintura de acordo com o que ele vê Jesus lá. Eu olhava para a figura e dizia, mas senhor, que coisa de doido, o que vai ser desse povo? Hoje está passando um monte de gente enferma aqui, e a semana que vem não vai estar aqui mais nós, nem na outra, nem na outra. E não é só isso, as outras igrejas vão estar fechadas também. O que vai ser desse povo de meu Deus? E várias vezes durante a tarefa, eu olhava para a figura dele e já estava até meio bravo com ele já. Como é que pode, né? Aí chegou no final, filho, vem aquela voz suave assim, como eu disse no início, eu não ouço o que os espíritos falam, eu não vejo os espíritos, mas veio aquela voz no fundo da alma, ecoando dentro da cabeça, filho, calma. Daqui para frente é o momento em que vocês religiosos, de todas as religiões, de todas as formas de crença, é o momento que vocês mais irão trabalhar. Só basta um desses que você chama de filhos de meu Deus fazer uma prece para Deus, para Buda, para um santo qualquer, fazer uma prece e pedir ajuda. Que vocês, da escola de fé dessa pessoa, vão durante o sono físico fazer o tratamento necessário. Ninguém ficará desamparado. Nenhum filho de Deus ficará desamparado. E assim é, gente. E assim é. Como dissemos no início, tem muita gente que não acredita, no tal do tratamento à distância. Quando aqui a gente já tem resultados de outros países, de pessoas que vieram aqui pedir para familiares, inclusive trabalhadores, pedir para familiares que estão em outros países, e depois falar, nossa, mas olha assim, mudou da água para o vinho. Está bem.
Lembro que uma ocasião, na época que a dengue estava pegando muito forte aqui na nossa região, os trabalhadores que trabalham com a equipe médica estavam com dengue, outro tinha viajado, e chegou a tarefa de segunda-feira, tinha lá umas 50 pessoas para passar, e não tinha nenhum médico para atender com a equipe médica. Além de outros trabalhadores que também faltaram por conta da dengue. A moça da recepção falou: Ademar, o que eu faço? Dispensa o povo? Não dispensa. Todos serão tratados. À medida que o povo vai chegando, pede para sentar lá no salão. Quando chegar a hora da palestra, a gente vai lá falar com eles. Chegou a hora da palestra, viemos aqui. Dissemos: pessoal, hoje não tem nenhum médico para passar uma equipe médica para vocês. Mas ninguém sairá daqui sem tratamento. Vocês vão ficar aqui, vai ser dada uma palestra de meia hora. Depois dessa meia hora, vocês podem levantar e ir embora, que vocês todos estarão tratados. A gente sabe que algumas pessoas são incrédulas com relação a isso, né? Mas assim foi feito. Passou a meia hora de palestra, levantaram e foram embora. Aí chegou uma mulher com uma mocinha dos 12, 13 anos. A moça da frente falou: Ademar, e agora? Acabou a palestra? Não tem mais como tratar? Eu falei: não. Fala para ela sentar com a mocinha lá, marcar no relógio 15 minutos. Depois de 15 minutos ela pode levantar e ir embora. Que ela faça uma prece, né, para Jesus, e ela fica lá em prece. Depois de 15 minutos ela pode ir embora. Aí a moça ficou aqui, ela e a filha. E nós ficamos lá na frente conversando com a moça da recepção. Até esquecemos da mulher que estava aqui com a filha. Passado 25 minutos, falei: puxa vida, a mulher lá. Aí ela estava aqui ainda. Ela e a mocinha. Falei: olha, o tratamento já foi feito para vocês, vocês podem retornar para suas casas. Passa lá na recepção que ela vai tomar nota. Aí a mulher saiu na frente, pegou as coisas, saiu na frente, a mocinha ficou pegando as coisas aqui. E eu voltei lá para frente, né? Aí quando a mocinha chegou e falou assim... Não, aí eu olhei para ela com aquela cara de incrédula, né? Falei: mocinha, é difícil acreditar que o tratamento aconteceu, né? Ela falou: com certeza, não tinha ninguém lá. Falamos: está certo. A mocinha não veio para tratamento, só veio a mãe para tratamento. A mocinha veio acompanhando. E ela disse que é difícil acreditar porque não tinha ninguém aqui. Aí nós falamos para ela: e aquela dor que você estava aí no pescoço? Nossa, é mesmo, sumiu. Ali foi a prova para aquela garota que, mesmo ela não tendo vindo para fazer o tratamento, ela só veio acompanhando a mãe. Foi a prova de que ninguém, absolutamente ninguém, fica desamparado nesse planeta. As pessoas acham que porque não frequentam a igreja, que não são amparadas, mas são. Todos nós somos amparados todos os dias de nossa vida. No mundo astral, se nós não tivéssemos esse amparo, seria o caos total. Seria o caos total na rua, seria o caos total no bairro, na cidade, no estado, no país. Mas o caos mesmo, total, a destruição total. Mas, assim como nós temos a polícia no mundo físico, nós temos também a polícia no mundo astral, a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço do bem. Então nós temos desde o nosso anjo da guarda, que no mundo físico poderíamos chamar de nosso guarda-costa, né? Nós temos o nosso anjo da guarda. A nossa casa tem um ser espiritual a serviço do bem, protegendo aquela casa, talvez um familiar nosso de 2, 3, 4 encarnações atrás. A rua onde moramos tem um vigilante, tem um guardião. O bairro, a cidade, o Estado, a nação, o guardião do Brasil
é o anjo Ismael. O anjo Ismael, que foi a ele delegado a governança do Brasil pelo próprio Jesus. Então, gente, nós recebemos muito. E é por isso que eu digo para vocês, devemos estimular a centelha divina chamada amor que todos nós temos. Então devemos sim estimular a centelha divina chamada amor que temos, que trazemos no ímã de nossa alma. E essa centelha é o mais vil dos seres humanos, o mais déspota dos seres humanos, o pior bandido assassino, mesmo esse ser mais vil, ele traz essa centelha divina chamada amor no ímã da alma. E se ele ainda odeia toda a humanidade, mas é capaz de ter um ser lá do bando dele, que ele tem uma devoção por esse ser. E tem pessoas que às vezes têm devoção por um objeto material, uma pedra, um cristal, alguma coisa. Não tem devoção por mais ninguém, mas tem um amor por aquele objeto. Então é assim que nós podemos ampliar o amor em nós, é fomentá-lo, tá? É bulir com ele, é nos trazer a nós mesmos o dever de estimulá-lo. Ah, mas eu não consigo. Não, eu vou me forçar a conseguir. Não é ninguém que está me violentando as ideias, sou eu que estou me obrigando a estimular esse sentimento em mim, porque com certeza vai ser para o meu bem. E, consequentemente, depois de ser para o meu bem, será para o bem daqueles que convivem comigo. Nem tudo que acontece conosco está programado. Por exemplo, para mim não está programado um suicídio. Mas se eu subir numa ponte e pular lá de cima, eu me suicidei, né? Não estava na minha programação. Ninguém nasce no plano físico programado para ser um ladrão. A maioria das pessoas, por força, da sua própria vivência, quando desencarna, acaba passando alguns momentos de experiência naquilo que se denomina umbral. Umbral, na realidade, é um estado de consciência. Você entendeu? A pessoa passa ali, por quê? Porque tem algumas coisas que ela ainda traz no ímã da alma que ela precisa se libertar. E para se libertar, ela acaba passando por essas regiões, tá? Na mente, como dissemos. Aí, a espiritualidade nos relata que tem um umbral mais leve, um umbral baixo, um umbral mais profundo, tem um umbral das regiões das cavernas, dos buracos, das furnas, onde as pessoas que cometeram tanta maldade, por força de atração, acabam se direcionando para esses locais. Tá? Além do que, como a gente aprende dentro da doutrina, Deus não julga ninguém. Quem é que julga? São os espíritos malignos que se colocam na condição de justiceiros, mas na realidade são tão maléficos quanto aqueles que eles querem punir.